Muito obrigada. Obrigada, Karen, obrigada, Daniele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, prof, estamos. Boa noite a todos, todas e todes. Estou vendo alguns colegas aqui conhecidos, Andréia, Guilherme, Juliana. Prazer, gente, estar aqui com vocês, né? Então, quero também inicialmente agradecer ao convite da Daniele, né, para trazer um pouco aqui para vocês algumas questões que eu tenho pensado, né, mais atualmente, que envolve a questão da língua, né, que envolve a questão das mídias sociais digitais, a questão do tecnológico, e também que envolve a questão do sujeito, né, porque eu acho que o sujeito ele nunca está, né, separado de tudo isso. Eu só vou pedir um minutinho para vocês para poder ligar o ar-condicionado aqui, porque está quente, só para eu chegar até o controle. E, então, né, retomando aqui só antes depois eu vou botar no modo apresentação aqui os slides, né, que eu vou seguir um pouquinho para mais uma conversa, né, eu acho, e compartilhando algumas coisas sobre as quais eu venho, né, pensando ultimamente, e isso que eu trago aqui hoje tem a ver com o meu projeto PQ atual, né, que vai falar justamente dessa questão de quando a língua, né, escapa ao controle tecnológico. Na verdade, eu trago aí como uma provocação, né, será que a gente pode pensar, né, que a língua escapa ao controle tecnológico, para pensar, né, a questão do controle tecnológico e também dos sentidos da língua aí, tá? Então, eu vou passar agora a apresentar aqui, só gostaria que vocês me confirmassem se ficou no... Deixa eu ver aqui. Estou tentando colocar no modo apresentação, mas acho que não foi ainda, né? Ainda não. Acho que agora foi, né? Agora sim. Pronto. Então, eu vou seguir aqui, não vou ficar olhando mais qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá? Então, eu começo colocando o objetivo, né, que tem a ver com esse meu projeto, né, compreender como é que se dão os processos, né, de subjetivação dos sujeitos nas mídias sociais digitais, né, a partir dessa relação entre o controle tecnológico e aquilo que na língua pode escapar esse controle, né. Aqui eu faço uma notinha para dizer como é que eu tenho tomado, né, essa noção de mídias sociais digitais, né, eu parto de uma discussão de um autor que é um autor da comunicação, o Martino, que faz uma diferença entre as mídias analógicas e digitais, né, e ele diz que né, então, fazendo esse contraponto, né, entre as mídias analógicas e digitais, ele afirma que o suporte físico presente nas mídias analógicas vai desaparecer nas digitais, sendo os dados, né, os sons, as imagens, as letras, etc., convertidos, né, em sequências, e aqui é uma citação dele, numéricas ou de dígitos, de onde digital, né, interpretado por um processador capaz de realizar cálculos de extrema complexidade em frações de segundo computador. São essas características que vão permitir, então, o compartilhamento, armazenamento e conversão de dados, né? São dados transformados, então, em sequências de números interpretados por um computador, uma das características principais das mídias digitais. Mas eu tenho acrescentado, né,
sociais, porque eu entendo o adjetivo sociais, porque por entender que nem todas as mídias digitais são redes sociais, né, e eu tenho trabalhado mais, né, realmente com essas mídias sociais digitais, tá? E aí, para a gente começar a conversar, então, né, primeiro, de que língua que nós falamos e de que controle estamos falando, né, de que língua e controle estamos falando. E, evidentemente, a gente está falando da língua da análise do discurso, né, mas eu recortei aqui algumas, né, citações do Peixe, sobretudo, que são caras para mim em relação à língua, para que a gente possa ir fazendo essa reflexão, né, para depois chegar em alguns exemplos, algumas análises, né. Então, a língua da análise do discurso, eu começo aqui trazendo uma citação da Orlandi, que está no prefácio A Língua Inatingível, né, da tradução do Lalang Introuvable, em que a Orlandi diz assim, que é pela discussão do real da história em sua pela discussão do real da história em sua real com o real da língua, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu, né, mas é pela discussão do real da história com o real da língua, né, pelo absurdo, pelo impossível, pelo equívoco, pela contradição, e não pela oposição formalismo-sociologismo que Peixe sustenta teoricamente a história da linguística que ele formula, né? Então, essa relação entre o real da língua, né, e o real da história, o absurdo, o impossível, o equívoco, a contradição, né? Essas são todas noções aí que são importantes, né, para pensar depois nos exemplos que eu vou trazendo, tá? E aí eu trago uma citação da própria Peixeira HD, nesse livro, né, Lanang Antovab, em que eles dizem o seguinte, que o que afeta e corrompe o princípio da univocidade na língua não é localizável nela, né, o equívoco aparece exatamente como ponto em que o impossível linguístico vem aliar-se à contradição histórica, né, o ponto, então, em que a língua atinge a história, né, e é justamente isso que vai nos interessar enquanto analistas, né, e aí é interessante que eu trouxe aqui até para uma reflexão, né, porque o livro está traduzido no português como a língua inatingível, né, e aí se a gente vai ao dicionário para pensar, né, qual é esse sentido que está no dicionário do inatingível, né, que não se pode atingir ou alcançar, inacessível e incompreensível. Mas o sentido que a gente entende o inatingível, né, e por que a língua é inatingível, né, não é bem esse, porque, na verdade, o inatingível é também o que sempre produz sentido, né? Então, para fazer esse contraponto aí, para a gente poder pensar também como sempre esses sentidos, né, vão deslizando, né, e mesmo esse suposto inatingível, na verdade, ele sempre produz sentido, né. Aí aqui trago mais uma outra citação do Peixe, que é aquele texto sobre a desconstrução das teorias linguísticas, né, em que ele diz que o objeto da linguística, ou seja, o próprio da língua, aparece atravessado por uma divisão discursiva entre dois espaços, né, o da manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por uma higiene pedagógica do pensamento, e o da transformações do sentido, escapando a toda norma a priori, de um trabalho do sentido sobre o sentido, tomado no lançar indefinido das interpretações. Aqui acho que ficou com um probleminha de digitação também, mas é no lançar indefinido das interpretações, né? Então, essa ideia do trabalho do sentido sobre o sentido, né, que é importante. Esse jogo sempre entre esse espaço, que é da manipulação, né, ou seja, que é dessa significação mais estabilizada, e aquilo que desliza, né, o que transforma, o que escapa, né, e uma outra citação desse mesmo texto, ainda do Peixe, né, em que ele diz que entre a simetria, através da qual o outro aparece como reflexo do mesmo, por uma regra de conversão, e o equívoco, no qual a identidade do mesmo se desregula, se altera a partir do interior, o paradoxo da língua toca duas vezes na ordem da regra, né, então, entre a simetria e o equívoco, né, nova ideia da estabilização e do que desliza, né,
toca, então, 2 vezes na ordem da língua, pelo jogo nas regras, mas pelo jogo sobre as regras também, né? Ainda uma última citação para pensar a língua, né? Desse mesmo texto do Peixe, em que ele diz assim: tentar pensar a língua como espaço de regras intrinsecamente capazes de jogo, como jogo sobre as regras, é supor na língua uma ordem de regra que não é nem lógica, nem social. É levantar a hipótese de que a sintaxe, como espaço especificamente linguístico, não é nem uma máquina lógica, nem uma construção fictícia de natureza metalinguística. Então, ele sempre vai jogando, né, com essa ideia de a gente poder trabalhar com um jogo, né, das regras, mas também com o jogo sobre as regras, e que a língua não é estável, né, não é unívoca, e que sempre pode deslizar, né, e que o sentido pode ser outro, né. E o controle, né, de que controle que a gente está falando? Então, a gente está situando aí a questão da língua, né, no campo, né, da análise do discurso, pensando, então, a língua, né, como esse espaço do equívoco, né, da falha, e que são não expulsos, né, para pensar análise, mas que a gente incorpora, e que são, muitas vezes, justamente as coisas que nos interessam numa análise, quando a gente vai fazer análise do discurso, né. De que controle nós estamos falando? Então, do controle tecnológico. E aí, para pensar essa questão do controle tecnológico, eu também vou a alguns autores, né, na comunicação, Silveira é um deles, né, que ele vai dizer o seguinte, que um dos principais modos de controle que os gestores das plataformas possuem sobre seus usuários se dá pela modulação das opções e dos caminhos de interação e de acesso aos conteúdos publicados. As plataformas não criam discursos, mas possuem sistemas algorítmicos que distribuem os discursos criados pelos seus usuários, sejam corporações, sejam pessoas, né? Então, não cria, né, mas ela vai distribuir, ou seja, o modo como quem acessa, o que acessa, né? Então, a partir da reflexão desse autor, eu e a professora Fernanda Galli, né, produzimos, depois eu vou trazer um exemplo que a gente trabalhou nesse texto, para pensar, então, como é que se dá o controle, né, do tecnológico. Ele se dá, então, pela análise dos dados e diferentes perfis dos usuários, direcionando o que eles devem, não devem, podem, né, não podem ler, comprar, e até sentir, né, porque cada vez mais a gente está vendo aí a inteligência artificial, agora com os tal de site GPT e coisas do tipo, né, e a gente fica se perguntando sobre o nosso papel, né, que vai ser da nossa tarefa também, porque se então, né, até o sentimento hoje passa por essa questão desse controle, né? Então, é a partir das análises dos dados de cada sujeito usuário que a inteligência artificial, através dos sistemas algorítmicos, atua buscando determinados padrões de comportamento, de opinião, etc. Todo esse sistema perverso, né, de controle dos dados dos sujeitos usuários das diferentes mídias sociais digitais contribui para a expansão do neoliberalismo, tornando-nos cada vez mais dependentes do uso de diferentes plataformas para nossas práticas cotidianas. Olha nós aqui, né, utilizando o Meet para poder fazer uma conferência. Um outro efeito de controle pelo grande capital dos nossos dados é a anulação e dissipação de todas as ações, aqui eu trago uma outra citação desse autor, Silveira, né, coletivas que criem outras lógicas que não sejam voltadas à concorrência e à reprodução do capital. Então, né, e isso vai produzindo um efeito individualizante nos sujeitos, né, que é uma coisa que eu observei, por exemplo, analisando o corpus do meu pós-doc, né, de como, em detrimento desse nós coletivo, vai se produzindo nas redes, né, por esse efeito, e a partir desse controle também, né, do tecnológico, esse efeito individualizante, né, e vão se apagando, né, as ações coletivas, e para se criar lógicas que estão voltadas, né, sempre à questão do capital.
Então, portanto, é um tecnológico que exerce controle sobre os sujeitos, né, mas que está a serviço do político ideológico e, sobretudo, do econômico, porque expõe o sujeito, né, ao funcionamento ideológico na sua forma mais perversa, aquela que produz o efeito de liberdade, de livre escolha do sujeito. E isso está num texto que eu escrevi em 2017. E aí também, para pensar nessa questão do controle tecnológico, uma noção que eu tenho mobilizado é essa do capitalismo da vigilância, né? Que é dessa autora, né, Zuboff, que fala, né, dessa nova forma de capitalismo da informação, que essa nova forma procura prever e modificar o comportamento humano como meio de produzir receitas e controle de mercado, né? Então, é uma forma de capitalismo que está baseada na lógica da acumulação, a partir da qual se busca pagar os efeitos da ideologia sobre o sujeito, né? Ela vai dizer isso, que essa forma de capitalismo baseada na lógica da acumulação, né? E eu digo que, a partir disso, vai se buscar, então, apagar os efeitos da ideologia sobre o sujeito, produzindo a ilusão de que todos são livres para gerirem seus próprios negócios, aí vem a questão do empreendedorismo, né? E de toda essa lógica neoliberal. Um empreendedorismo de si e tal, para dizerem o que pensam sem que ninguém os controle. Então, a lógica perversa, né, do sujeito que se sente livre, né, se acha livre. Também nessa esteira, assim, para pensar a questão, né, desse controle tecnológico, um autor que eu tenho utilizado é o Han, que é um filósofo sul-coreano, e esse texto tem um texto que chama Enxame Digital, né, no qual ele tem várias questões interessantes, né, mas eu destaco uma aí, e depois faço uma relação com uma citação do Pechet, né, porque ele fala dessa cegueira, né, e ele diz o seguinte: arrastamos-nos atrás da mídia digital, que aquém da decisão consciente transforma decisivamente nosso comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em conjunto. Embriagamos-nos hoje em dia da mídia digital, sem que possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez. Essa cegueira e a estupidez simultânea a ela constitui a crise atual. Então, é bastante forte, né, essa menção que ele faz, né, e quando ele fala de cegueira, né, e estupidez sobre a crise. E aí eu vou ao Pechet, né, do Semântica e Discurso, em que ele vai falar na verdade, não é do Semântica e Discurso, é a introdução, o prefácio do livro do Curtini, né, o Estranho Espelho, acho que da análise do discurso, salvo o menor juízo, agora me fugiu o título, mas enfim, ele vai dizer o seguinte, né, que ao refletir sobre o espaço incerto, Pechet, na verdade, ao refletir sobre esse espaço incerto, em que a língua e a história se defrontam, e o lugar onde se situa a análise do discurso nesse terreno, afirma que os analistas de discurso não podem ficar cegos em relação à história, tampouco surdos em relação à língua, né? E aí, quando, vendo essa passagem do Han, eu logo me lembrei, né, dessa relação que o Pechet faz também, né, que o analista de discurso, ele não pode, né, ser cego em relação à história e nem surdo em relação à língua, né? Então, compreendido entre o real da língua e o real da história, a análise do discurso não pode ceder nem para um nem para o outro, né? Sem cair imediatamente na pior das complacências narcísicas. Então, vamos olhar para a língua, né? Mas vamos olhar para a história também. Não vamos ser surdos em relação à língua e nem cegos em relação à história. E aí, eu trago um pouquinho também para a gente pensar, até para pensar depois nos exemplos, né, a questão dos processos de identificação, né, sobre os quais o Pechet fala também no Semântica e Discurso, né, e destaco algumas questões aqui para a gente poder avançar aí nessa reflexão, né. Então, o Pechet vai dizer que todo o processo de identificação é representado ideologicamente sob a forma da intersubjetividade do consenso, uma vez que a contradição se produz
E aí eu marco essa questão da contradição, que eu acho que é algo que está muito presente nesse corpus, né, na discrepância entre a estranheza familiar de ser fora situado antes em outro lugar independentemente, né, que é o pré-construído, e o sujeito responsável, identificável, que dá conta de seus atos. E aí Piaget vai avançar um pouco e dizer que, assim, né, o sujeito, pela sua ignorância, ele pode se submeter a essa contradição, ou então aprendê-la, né, por meio de sua agudeza de espírito, e ele traz como exemplo, né, dos textos humorísticos, etc. Normalmente são esses textos, né, que vão, então, aprender, né, essa contradição e vão conseguir, né, se descolar, digamos, dessa ignorância ou da submissão à contradição, né. Ainda trago mais outras 3 citações do Peixe aqui, em que ele vai falar de questões que vão me interessar também mais à frente. Então, o sujeito se identifica consigo mesmo e simultaneamente com o outro, né, esse outro com o minúsculo, no qual ele se reconhece numa mistura surpreendente do absurdo e da evidência, e do retorno do estranho no familiar. Então, essa questão do absurdo e da evidência, né, também é uma coisa que eu acho muito presente nesse corpus, né, e pensar como é que cada um de nós se relaciona, né, com o absurdo e com a evidência, e o que é o absurdo para mim, o que é o evidente para o outro, e assim por diante. Depois, né, uma outra passagem também do Semântica e Discurso, que ele vai dizer que o desdobramento do sujeito como tomada de consciência de seus objetos é uma reduplicação da identificação, precisamente na medida em que ele designa o engodo dessa impossível construção da exterioridade no interior, no próprio interior do sujeito. Então, eu quero marcar aí essa questão do engodo, né? Porque depois eu vou fazer uma reflexão, né, sobre o engodo tecnológico. E aqui ele está falando do engodo do sujeito, né, disso que está apagado, né, para o sujeito nessa sua relação aí do assujeitamento, né. E, por fim, uma última passagem, que aí acho que foi propaganda mesmo que você disse, depois, ao final, eu tenho as referências, eu coloco para vocês, né. O liberalismo totalitário, que é uma expressão do Chomsky, soube colocar no ponto uma nova gestão da subjetividade, na qual o sujeito contribui ativamente para o seu assujeitamento, através de um sinistro jogo de palavras sobre o termo liberdade, né? E aí essa questão dessa liberdade, né? Como eu disse antes, desse efeito perverso, por exemplo, do tecnológico sobre o sujeito, em que o sujeito, né, pensa, né, que ele tem liberdade para fazer supostamente o que ele quer. E aí, partindo dessa reflexão, da própria questão do engodo, né, desse engodo que do sujeito, né, que está na construção da exterioridade para o sujeito, e também nessa reflexão sobre a questão do capitalismo da vigilância, da Zuboff, né, eu tenho trabalhado com isso que eu tenho chamado de engodo tecnológico, né, então, esse engodo ideológico, né, do qual fala Peixe, o engodo ideológico, o engodo, né, que se apaga para o sujeito, né, que mascara as determinações e contradições sofridas pelo sujeito, reduplicando sentidos dominantes da nossa formação social. Mas, para além desse engodo ideológico, pensando, né, em corpos e materialidades que circulam hoje nas mídias sociais digitais, então, para além desse engodo que constitui os processos de identificação do sujeito, podemos pensar, quando falamos nas mídias digitais, no engodo que eu estou chamando de tecnológico, né? E como é que eu entendo, né? Como é que funciona esse engodo tecnológico? Entendo esse engodo tecnológico a partir do controle produzido sobre os sujeitos pelos algoritmos do Facebook e outras mídias digitais, né, que buscam, independentemente da filiação ideológica, esses dados individuais ou dados residuais dos seus usuários visando o lucro. É o que o Zuboff, como eu já apresentei, né, vai chamar do capitalismo da vigilância, né, que é baseado nessa lógica da acumulação e que tem como seu componente fundamental o Big Data.
E esse engodo, né, assim como o engodo ideológico, ele produz essa evidência, né, do controle do sujeito, do controle do sentido, o engodo tecnológico também vai produzir essa evidência, né, do controle no toque da tela. Então, numa perspectiva da comunicação digital, importa que a informação circule rapidamente, né? E o que promove essa comunicação é o curtir, mas também, né, o compartilhar, enfim, outras ações, né, que nós, enquanto sujeitos usuários dessas mídias, produzimos, né, cotidianamente. E aí eu trago aqui uma outra citaçãozinha do Han, né, em que ele vai dizer que essa rápida circulação de informações acelera também a circulação do capital, então, sem passar a relação, né, também com o capital. O objetivo é sempre acumular seguidores, curtidas, compartilhamentos, hashtags, né, comentários, para atingir, né, um determinado padrão, né. Então, esse engodo tecnológico vai aliciar o sujeito, entregando a promessa de sucesso, de liberdade, de livre escolha, e, ao mesmo tempo, apagando os efeitos, né, que são próprios do discurso neoliberal, da autoexposição, por exemplo, e até da autoexploração a que esses sujeitos estão submetidos, né, o que o Han chama do protocolamento total e sem lacunas, né, da vida, ou seja, vai produzir essa ilusão de liberdade, né, essa ascensão, aí boto o gráfico, né, do dinheiro e assim, supostamente, né, ganhar dinheiro fácil, só não ganha quem não quer. Esses dias eu avaliei um artigo, né, que a autora, o autor, não sei, analisava propagandas, né, sobre como fazer tradução sem conhecer a língua, ou seja, você usando só as ferramentas tecnológicas para que você precisa estudar, né? Você pode fazer tradução, você está perdendo dinheiro, você é trouxa, né? Você precisa, né? Você pode ganhar dinheiro muito facilmente, mesmo sem você conhecer nada da língua, você consegue fazer traduções perfeitas. Então, é esse tipo de mercadoria, né, que se vende na rede, que vai produzindo o apagamento do nosso papel também, né, nesse processo todo. Então, e que além disso, né, que eu coloco já os outros efeitos, né, desse engodo tecnológico, é esse deslocamento do nosso coletivo para um eu individualizante, né, então eu posso, né, eu sou capaz, eu faço, né, e tal deslocamento é produzido, né, no meu entendimento, a partir desse enlace entre os engodos ideológicos e tecnológicos. E isso também produz efeitos sobre a nossa democracia, né, que é a desideologização, a despolitização, né, ou, enfim, essa questão de que o que o outro diz é o ideológico, né, mas o que eu digo não é ideológico, né, ou vamos, né, não fazer disso uma discussão política e coisas do tipo, né. E aí vem a questão, né, mas pode a língua escapar a esse controle todo que a gente vê sendo produzido, né, por esse aparato tecnológico todo? Então, eu começo eu trago alguns exemplos aqui, tá? Esse primeiro, na verdade, eu vou colocar um videozinho, eu estou com o link aqui, depois eu vou passar, e aí depois eu comento, tá? E esse exemplo, ele está num vídeo que a gente fez, um projeto que eu tenho aqui na UFPE, que é o Escutas, né? Se vocês não conhecem, convido a conhecer, que são alguns vídeos que a gente tem feito para trabalhar noções da D, né? A partir de escutas que a gente tem produzido, escutas do cotidiano mesmo, né? Entrevistando pessoas e tal. E a gente fez esse vídeo sobre fake news em outubro, acho que ele foi lançado, foi quando da eleição, e aí tem um exemplo que é bem interessante, que tem a ver com com o que a gente está trabalhando hoje, tá? Eu só deixa eu colocar aqui, porque eu não sei se eu não vou ter que mudar de tela. O jornalista Ricardo Correia escancarou o sistema de robôs no
aqui, gente, já explico. Lula Pereira foi técnico da Ponte Preta, lembra? Ele nunca foi candidato a nada. Nasceu em 6 de junho de 1956. A morte de Lula de 2021. Em seguida, recebeu uma infinidade de comentários agressivos nessa publicação teste. Mas por que será que o Lula Pereira da publicação de Ricardo merecia tanto hate? Porque o teste que Ricardo fez os robôs se voltarem contra eles. Gente, só um pouquinho. Vocês não estavam conseguindo ver o vídeo, né? Não, prof. O vídeo não, mas a gente estava ouvindo o áudio. Não, mas eu quero tentar ver se eu coloco o vídeo. É porque eu vou ter que botar o link do vídeo. Eu tinha botado no slide, mas só um pouquinho, tá? Tudo bem. Vou ver se eu consigo aqui. Acho que agora vai dar certo, tá? Eu vou colocar, é só um trechozinho do vídeo em que tem esse exemplo, certo? Estão conseguindo ver, né? Sim, sim. Tá. Explica um teste feito pelo jornalista Ricardo Correia. O jornalista Ricardo Correia escancarou o sistema de robôs no Twitter com uma postagem simples. Fazendo um teste aqui, gente, já explico. Lula Pereira foi técnico da Ponte Preta, lembram? Ele nunca foi candidato a nada. Nasceu em 6 de junho de 1956. A morte de Lula foi confirmada em 7 de fevereiro de 2021. Em seguida, recebeu uma infinidade de comentários agressivos nessa publicação teste. Mas por que será que o Lula Pereira da publicação de Ricardo merecia tanto hate? Porque o teste que Ricardo fez os robôs se voltarem contra eles mesmos. Olha só, os robôs são contas automatizadas que reconhecem palavras e hashtags e automaticamente disparam comentários contra elas. Não, Funciona amor. assim. Cada conta Como tem um assim, nome e uma amor? foto, são feitas para parecer com gente Sim, de verdade. mas eu não tô O falando- sistema automático identifica algumas palavras e comentários são gerados por inteligência artificial e publicados na rede. No caso do tweet de Ricardo, a palavra Lula chamou a atenção. Mas não é a mesma coisa que qualquer um de nós escrever. Ricardo Correia, jornalista, tem um perfil verificado. Isso quer dizer que muitos comentários em uma publicação sua são vistos por um número maior de pessoas. Isso acaba desencadeando uma série de hates também vindos de pessoas reais que não se dão nem ao trabalho de ler a publicação antes de comentar. O teste do jornalista foi um sucesso para escancarar a máquina de automação. Se Ricardo falasse sobre Lula Molusco, por exemplo, talvez toda essa descarga de ódio fosse em cima do amigo do Bob Esponja. Redes como o Facebook Conseguiram, gente, ouvir? Sim, Evandra. Sim, professora. Tá, na verdade, assim, fica o vídeo aí depois se alguém, né, quiser assistir, mas eu queria trazer só esse exemplo que está no vídeo, né, o vídeo sobre fake news aí, eu e o meu doutorando que fizemos, mas a gente tem outros também, enfim, depois eu posso passar a gente tem uma conta no Instagram também, e temos esse canal no YouTube, né, que a gente tem produzido esses vídeos pensando noções, né, da DEI e tal. Então, eu vou voltar aqui, eu vou tirar agora, e vou voltar com o slide, tá, só para a gente poder continuar aqui a nossa reflexão, certo?
Tentando botar aqui na tela cheia, tá? É porque ele aparece um negocinho e fica em cima do botão que eu tenho que apertar. Pronto, acho que agora foi. Bom, então isso né, é um primeiro exemplo. Talvez alguns de vocês devem ter visto esse material, né? Mas esse jornalista, né, esse Ricardo Correia, né, faz essa postagem aí, né, em que está esse texto, né, fazendo um teste aqui, gente, já explico, Lula Pereira foi técnico da Ponte Preta, lembram? Ele nunca foi candidato a nada, nasceu em 6 de junho de 1956, a morte de Lula foi confirmada em 7 de fevereiro de 2021. E aí, assim, depois disso começaram a aparecer uma série, né, de postagens referindo-se ao Lula candidato, né, e não ao Lula técnico da Ponte Preta. E aí, quer dizer, isso, como eles apresentam e mostram ali no vídeo, né, vai escancarar essa máquina da automação. Então, aqui, e depois eu fui buscar, porque eu fiquei com vontade de analisar isso, mas aí já tinha saído do ar, assim, e eu consegui ainda recuperar alguns comentários aí, que são os que estão nesse videozinho, que foi produzido pela Mídia Ninja, né, para explicar um pouco esse processo, né, de como é que funciona, né, esses robôs, né, os bots, né, que chamam. Então, né, nos comentários vão aparecer coisas como fora STF, fora PT, fora Globo Lixo, né, só no Brasil mesmo deixa um ex-presidiário concorrer à presidência, ainda bem que o povo não cai mais nessa palhaçada. Então, o que a gente observa? Que aí você tem o significante Lula, né, que vai produzindo, né, o sentido desliza aí, né, e aí, mas é por quê? Porque o robô, ele está programado para, né, captar determinadas expressões e produzir discurso de ódio, né, então, aquela questão, né, do efeito perverso da ideologia que o sujeito, né, se acha livre. Então, vejam que muitas vezes, claro, aparecia muita coisa que certamente eram os robôs, né, mas apareciam depois as postagens das pessoas, né, e às vezes não necessariamente os robôs, porque aquela coisa do efeito manada, né, entra na rede, aí todo mundo fica replicando, né, aquele mesmo comentário e reproduzindo, mas aí esses comentários aqui, que são comentários, né, agressivos, são comentários que a gente pode até classificar não é a maior palavra, mas dizer, né, que se inserem em discurso de ódio, que fazem referência ao Lula, né, candidato, e não ao Lula técnico, e aí eles até brincam ali no videozinho dizendo se fosse o Lula molusco, né, amigo do Bob Esponja, talvez também tivesse sido vítima, né, porque os robôs estavam programados para fazer o ataque o Lula, e aí a gente começa a pensar nessa reflexão, né, de que como eles falam no final do vídeo, né, que esse teste, né, for escancar a máquina da automação, né, mas eu diria que ela escancara também justamente o furo na língua, né, quando a língua consegue escapar esse controle do tecnológico, porque, na verdade, não era o Lula, né, que se esperava, o que a máquina de automação estava esperando, né. Então, aí você tem justamente esse trabalho do sentido sobre o sentido, né, que escapa ao controle algoritmo. Escapa também, né, o controle do sujeito, né, o que a gente vê aí é justamente essa língua de vento de que fala Peixe que está funcionando. E aí eu trago um outro exemplo, que essa é uma análise que eu me debrucei mais, e que está um texto meu com a professora Fernanda Galli, em que a gente tem a gente pega essa postagem, né, para analisar, que é de um perfil, né,
na verdade, é um retweet, né, desse blog da direita, certo? E que você tem aí, o assim, que nos interessa justamente são as hashtags aí, vamos lá, quero Bolsonaro até 2026, Bolsonaro até 2026, Bolsonaro, orgulho do Brasil, fechado com Bolsonaro até 2016, né? Bolsonaro passando na sua timeline para fazer um pedido, quero Bolsonaro até 2026, a imagem ali do Bolsonaro, né, com a mão aí dizendo, subam essa tag aí, tá ok? E aí, então, o que a gente pensou, né, a partir dessa análise, para pensar também justamente essa língua que escapa, né, ao controle tecnológico. Temos, então, nessa figura, né, um retweet do blog de direita, né, por um perfil que se apresenta como robô que quer ver o Brasil dar certo. Então, já começa interessante aí pensar como é que se intitula o perfil, né, robô que quer ver o Brasil dar certo. Observamos que os efeitos de sentidos projetados na imagem, Bolsonaro representado pela sua mão direita, então impositivo e autoritário, se colam as hashtags Bolsonaro até 2026, quero Bolsonaro até 2026, Bolsonaro orgulho do Brasil, que funcionam, né, como argumento para os sentidos já tomados como evidentes para esse sujeito. Que sentidos são esses, né? Que Bolsonaro, então, nessa posição de presidente do Brasil, ordena aos brasileiros que o reelejam e por isso não se pode contrariar. No conjunto da materialidade, né, esse enunciado, subam essa tag aí, tá ok? Além de funcionar como ordem e ameaça, faz vir à tona, no jogo entre o dito e o não dito, o sentido sob o efeito de evidência, né? Ou seja, fechar com Bolsonaro é ter no imaginário, né, a garantia de um país sem corrupção, sem desigualdades, sem doutrinação nas escolas, enfim, um Brasil acima de tudo, né, com Deus acima de todos, que a gente bem conhece, é o slogan, né, foi o slogan da campanha dele em 2018, né, e que é um enunciado sempre retomado nessa formação discursiva aí bolsonarista, né. Então, esse é o tipo de materialidade, discursividade, que a Betânia Mariani chama, nesse artigo de 2018, de prêt-à-porter, né? Ela diz que são essas discursividades repassadas, né, reproduzidas nas mídias sociais, que têm sua eficácia ao colocar em circulação determinados sentidos que podem produzir aderência, ou seja, um colamento a determinados sentidos já sob o efeito da evidência, né, aquilo que eu tomo como evidente, aquilo que cola, então, e que eu replico sem necessariamente, né, produzir algum deslocamento. Então, esse sujeito usuário, né, deixa eu ver se eu... Acho que eu tinha passado um slide. Então, por um processo de generalização, apaga-se, nega-se os sentidos outros que emergem da política da extrema-direita de Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, legitima-se uma memória da esquerda petista, né, principalmente a de Lula como a mais corrupta no Brasil. Ao tweetar ou retweetar com as tags, quero Bolsonaro até 2026, Bolsonaro orgulho do Brasil, fechado com Bolsonaro até 2016, Bolsonaro até 2026, o sujeito usuário adere a uma representação tanto sobre ser presidente de um país, quanto a um imaginário sobre ser cidadão brasileiro, e replica o discurso de que um Brasil melhor só é possível com a manutenção da extrema-direita no poder. Esse sujeito, que se descreve como robô em seu perfil, na tentativa de produzir engajamento nas mídias digitais, é traído pelo funcionamento dos algoritmos, que colocam os robôs em funcionamento, ao replicar uma hashtag que possui um erro no ano 2016, no lugar de 2026. Essa traição, né, ou deslize, também se dá no plano linguístico discursivo. Ao usar 2016 e não 2026 na postagem, o sujeito usuário esbarra no que é próprio da língua, sob os efeitos dos engodos ideológico e tecnológico. A troca de 2026 para 2016 escapa ao controle da língua, mas escapa, sobretudo, ao controle dos algoritmos das mídias sociais digitais, já que aquilo que deveria apontar para o futuro, 2026, retoma um passado, né, 2016, no qual o Brasil ainda era presidido pelo PT, e aí a gente observa também esse funcionamento, né, da contradição.
Logo, a expressão até 2016 não produz o efeito de sentido desejado, apontando para um esvaziamento da memória desse momento político brasileiro, que é o ano do impedimento de Dilma Rousseff. E, claro, a gente pegou aqui um exemplo, mas essa hashtag fechada com Bolsonaro até 2016, ela circulou muito, né, na rede. Então, esse é um funcionamento exemplar, né, da memória da máquina, a qual, segundo o Pechet, é constituída exclusivamente de lembranças, né? Trata-se de uma memória saturada, que só acumula, não produz lacunas e que pode ser trapaceada pela língua, né? Essa memória, né, ou a máquina, controla muita coisa, a máquina de automação, como a gente vê lá no outro exemplo, né? Mas ela não consegue controlar os furos, os equívocos da língua. A interpretação, que é própria do sujeito, e sempre ideológica, lhe escapa, foge do seu controle, né? E assim o sentido se transforma, se desloca, transborda, como bem nos ensinou o Pechet. E aí eu trago um texto da Gallo, em que ela retoma essa citação de 2018, que ela retoma essa citação do Pechet, que é do Ler o Arquivo Hoje, né? Sobre a memória da máquina, e acrescenta, né, que para que sujeito e sentido se constituam, é preciso materialidade e esquecimento. Essa materialidade, que entendemos sempre como linguística histórica, corporifica, é que eu estou citando a Solange Gallo, os sentidos, os territorializa, lhes dá o laço necessário para que se processe a identificação ou a desidentificação dos sujeitos com os saberes necessários no processo de interpretação. No caso desse recorte e análise, a gente entende que nesse movimento de aderência do sujeito, falta-lhe a produção deste lastro, né, que reconstitui a memória discursiva daquele dizer replicado. E aí, assim, não é o foco aqui da minha discussão hoje, mas nesse artigo em que a gente analisa esse exemplo, eu e a professora Fernanda, a gente faz uma discussão, né, sobre a diferença entre os movimentos que a gente chamou de aderência de identificação, e a gente entende que esse movimento de aderência do sujeito é justamente quando ele sai replicando, né, determinados conteúdos, determinadas hashtags, né, sem que ele pense, né, entre aspas, assim, mas sem que ele reflita, né, sobre o que ele está replicando. Por exemplo, ele vai replicar uma hashtag que tem um erro no ano, né? Porque em 2016 Bolsonaro começou a ficar conhecido, a gente diria, né? Mas, né, não era presidente nem era candidato, né? Então, a interpretação, por sua vez, não se produz acarretando no efeito de contradição que vemos materializado nas tags, né? Que era o Bolsonaro até 2026 e Bolsonaro até 2026, em oposição a fechado com Bolsonaro até 2016, né? Isso não significa que o sujeito não esteja interpelado ideologicamente, muito pelo contrário, ele replica esses dizeres sobre o efeito do controle dos algoritmos, né, caindo na armadilha do engodo tecnológico. Então, ao não produzir lastro com a memória discursiva, esse dizer replicado coloca o sujeito nesse nível da aderência, não chegando ao que nós entendemos e fizemos também essa discussão, né, ao nível da identificação. E aí eu trago ainda um último exemplo que eu não cheguei a analisar, mas para que a gente possa refletir e talvez discutir aqui depois, né, nos comentários, que essa hashtag dia 7 de setembro vai ser gigante, né? Então, primeiro eu trago aqui uma reportagem, né? Estava falando aqui ou não? Não? Oi? Acho que alguém abriu o microfone sem querer, prof. Tá bom, vamos lá. É porque eu fico sem ver vocês, eu fico agoniada aqui. Pronto. Então, eu trago primeiro essa reportagem, né, que fala justamente sobre esse movimento nas redes sobre o 7 de setembro, né, o 7 de setembro de 2022, ano passado. E a reportagem mostra que 3 em cada 5 perfis que tuitaram sobre os atos pró-Bolsonaro no dia 7 têm alta probabilidade de serem bots, né.
E aí, enfim, aqui tem um pouco que eu recortei da reportagem, né, sobre a explicação do funcionamento, né, desses bots. Os bots são utilizados como estratégia para impulsionar hashtags e conteúdos, gerando engajamento artificial e influenciando o rumo do debate nas redes sociais. É o exemplo daquele primeiro que eu trouxe, né, em relação ao significante Lula, por exemplo, né. O levantamento feito com o Pegabot, que analisou o período de 23 de agosto a 1º de setembro, mostrou que 58,2% dos usuários tinham alta probabilidade de serem automatizados. Essas contas publicaram 69,6% dos posts que continham a hashtag analisado, que representa 34.736 dos 49.923 tweets examinados. Então, é muita coisa, né? Eu fui lembrando da discussão do efeito rumor, né, que a Juliana faz também. Produz, né, esse efeito rumor nas redes, mas nem sempre isso por isso também que a gente começou a pensar nessa questão da replicação, né, nem sempre é um humano que está por trás disso, né. A existência de contas automatizadas não significa que não exista também um movimento orgânico de apoio a essa hashtag, mas as contas com indício de automação, pela ação coordenada de twittar milhares de mensagens repetidamente, fazem com que a rede seja mergulhada nesse tema, incentivando o movimento orgânico, né. A ação automatizada é empregada para impulsionar o debate, né. Também para, né, produzir a ilusão no sujeito de que aquilo é o tema do momento, etc., né? Funciona como uma fagulha para acender o tema da forma artificial e fazer o fogo se alastrar, afirma Karina Santos, que é coordenadora de mídias e democracia no Instituto de Tecnologia, eu acho, do Rio de Janeiro. E aí, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Então, além da Lupa, né, teve esse instituto que fez também esse mapeamento dessa hashtag. E aí é interessante, né, alguns dados que eles trazem, que assim, como é que indícios, né, que a gente pode ter para identificar, por exemplo, um perfil robô, né? Então, por exemplo, a frequência das publicações, né? E aqui tem esse gráfico mostrando que o número de publicações que o usuário realiza no Twitter pode variar por uma série de motivos, como a finalidade da conta e número de seguidores, né? Por exemplo, assim como no relatório, eles estão falando do relatório da Lupa, para entender melhor o comportamento dos usuários no que diz respeito ao volume das postagens, observamos a frequência de postagem por usuários apresentadas no gráfico abaixo. Isso considerando essa hashtag aí, dia 7 de setembro vai ser gigante. Consideramos todos os 200.022 usuários, não, 20.000, né, e 22 usuários que publicaram tweets mencionando a hashtag. Identificamos, a partir dessa análise, usuários que chegaram a fazer mais de 300 publicações durante o período analisado, né. Então, aqui, esse gráfico vai mostrando, né, essa evolução, e, por exemplo, 300 publicações é um número muito alto, então, ou quando ele replica, né, por isso a gente pensou essa ideia da replicação, né, ficar replicando constantemente aquele mesmo conteúdo sem que produza efeito. E aí eu fui atrás dessa hashtag, né, e, enfim, no Twitter, e achei, né, publicações, sobretudo do dia mesmo, 7 de setembro, mas aí tem uma coisa que me chamou atenção, né, que eu trouxe aqui para a gente poder discutir um pouquinho, que mesmo com toda essa questão da automação, né, e do discurso robô, quando você tem também um outro tipo de funcionamento, enfim, que eu vou depois mostrar, né. Então, aqui você tem, por exemplo, né, Copacabana, na orla totalmente lotada, mais de 1 milhão de pessoas, recorde, né, 7 de setembro vai ser gigante, as hashtags é 7 de setembro, e com a imagem, né, do ato, no dia 7, né, quase 3.000 visualizações, né. Depois a outra, né, soberano é o povo, e aí você tinha muitas, né, quando você busca por essa hashtag, vai aparecer muitas publicações, né, e eu não fiquei olhando se era robô ou não era robô, mas, né, o que me interessava é pensar também essa questão aí desse deslize, né, da língua, quando a língua foge a esse controle tecnológico. O Datapovo está aí, né,
é uma coisa que eles usavam muito na eleição, né, que era o datapovo, dizendo, né, desacreditando a confiabilidade das pesquisas, né, para quem quiser ver, foi do tamanho dessa nação, foi gigante, dia 7 de setembro vai ser gigante, e aí tem a imagem do Rio, São Paulo e Brasília, né, depois, só que aí no meio dessas, né, aparecem hashtags como essas aqui, né, que vem com a pesquisa IPEC, o número das pesquisas IPEC, né, 12/9/2022, Lula 46%, genocida 31%, claro que aí a pessoa, né, manipula, e no lugar do Bolsonaro coloca genocida, auxiliar do genocida, que eu suponho que ele está falando do Ciro, né, 7%, e a Agrugel, que deve ser a Simone Tebet, 4%, né. E aí, meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva e vai ser no primeiro turno. Eu voto no primeiro turno. Lula 13%, Bolsonaro mente 31%, mas não ia dar golpe, no 7 de setembro vai ser gigante? Hahaha. Então, o que você tem o mesmo significante, né? A mesma hashtag 7 de setembro vai ser gigante, mas você tem aí um deslocamento, está se inscrevendo numa outra formação discursiva, né? O que acontece, aquilo que Pechet fala, né? Quando o sujeito consegue aprender a contradição, né? E vai fazer humor. E a outra é mais ou menos um funcionamento mais ou menos dessa mesma direção, né? Então, expectativa versus realidade, né? Imbrochável, Bolsonaro, e aí tem o videozinho, né? Que é uma imagem dele primeiro gritando num comício, né? Imbrochável, imbrochável, imbrochável. E depois, e aí diz Bolsonaro na rua e Bolsonaro em casa. E depois alguém entrevistando a Michelle Bolsonaro, e a Michelle Bolsonaro dizendo assim, que às vezes Bolsonaro é muito diferente em casa, que ela até gostaria que ele fosse como ele é na rua, né, um outro Bolsonaro, e a pessoa faz essa relação com o imbrochável, né? E aí vem Lula presidente em 2022, Lula 2022, Lula presidente, 7 de setembro vai ser gigante, 7 de setembro dá vergonha. Então, aí você tem a associação, né, do 7 de setembro vai ser gigante com o 7 de setembro da vergonha, claro, também havendo um deslocamento de sentido, se inscrevendo aí numa outra formação discursiva, mas também entendendo, né, que a língua, digamos, escapando também a esse controle, né, tecnológico. E aí, assim, eu não faço uma análise mais detalhada, mas dessas últimas postagens aqui, mas eu deixo para a gente, se alguém quiser, né, fazer algum comentário, alguma pergunta, aí eu fico à disposição. Aqui estão as referências, né, então tem algumas coisas que eu trouxe para vocês que estão nesses textos meus aqui que estão publicados já, por exemplo, esse sobre o engodo tecnológico, está nesse texto de 2021, né, esse exemplo aqui do Bolsonaro até 2016, está nesse texto aqui meu com a professora Fernanda Galli, né, enfim, e outros aqui está a referência do RAM, né, da Mariane, os autores, né, que eu uso lá da comunicação, o texto da Zuboff, né, e acho que é isso, tá, gente? Então, eu fico por aqui, e aí, né, abro aí para as considerações, para os comentários. Obrigada, Prof. Evandra, pelas colocações, pela sua exposição. Eu vou assumir daqui que a nossa colega teve um probleminha com a conexão, e aí eu vou estar assumindo a mediação agora desse momento de perguntas. Então, a partir, né, do que a professora Evandra expôs e comentou aqui com a gente, nós vamos abrir agora o momento para perguntas, para discussões, contribuições. Então, quem tiver alguma contribuição pode levantar a mão para se inscrever, que nós passaremos a palavra.
Quem quiser comentar algo aqui no chat também, nós faremos a leitura. E para iniciar, então, enquanto os colegas se mobilizam a respeito das perguntas, eu vou passar para a professora Dantiele, que tem uma contribuição para fazer. Na verdade, tenho que agradecer só, né, Aline? Que aula que a Evandra deu para a gente. Evandra, todas, assim, pelo menos as minhas orientandas aqui, quanta referência, né? Que coisa boa foi te ouvir, Evandra. Acho que movimentou para pensarmos em inúmeras coisas. Fiquei aqui, Evandra, conforme você foi falando, e também, assim, do dia de hoje, do nosso evento, né, pensando na questão da tecnologia, e aí eu queria te colocar para a gente pensar junto se teria algo assim. A partir dessa tua noção de engodo, né, tecnológico, e a partir da citação que você traz, né, da língua inatingível, para falar, né, um pouquinho sobre o real, eu fiquei pensando se hoje a gente poderia dizer, talvez, né, quando, por exemplo, a Cris falou hoje dos sujeitos dos dados, né, se a gente poderia pensar, talvez, no real da tecnologia, né, uma vez que a gente tem o real da língua, da história, o real do sujeito, né, e esse real da tecnologia, porque eu fiquei pensando, o que você vai mostrando para nós, né, é disso que escapa do algoritmo, né, que falha na língua. Então, a gente tem o real da língua, e que, de certo modo, né, o algoritmo, ele tenta controlar, né, e falha. Então, eu fiquei me perguntando, será que poderíamos afirmar que há um real da tecnologia, algo de que a gente, né, não alcança, não acessa, e não acessa porque a língua falha. Então, eu queria te colocar isso a partir, né, dessas suas reflexões até em torno do engodo tecnológico, né, nessa dupla, né, engodo tecnológico e engodo ideológico. Então, seria isso que me veio, assim, e te agradeço muitíssimo, Evandra, pela apresentação e por tudo que você nos trouxe hoje essa noite. Vocês querem fazer um bloco de questões e daí eu falo? Como é que vocês querem fazer? Tem alguns comentários aqui, não sei se alguém tem mais. É mais confortável para você. Você prefere fazer uma por uma? Bom, eu vou comentando um pouco o que a Tante me traz, né, que na verdade é uma provocação, nada fácil de responder, e para a qual eu não tenho resposta, né. Eu fiquei pensando enquanto você me perguntava também, porque eu nunca tinha pensado nisso, né. Mas eu acho que, assim, se a gente pensar no real como aquilo que escapa de alguma forma, né, eu acho que tem muito da tecnologia que nos escapa, né, embora o engodo que se produz, né, é de que não, a gente tem controle, né, a gente consegue controlar, né, a gente tem liberdade para dizer e tal. Acho que essas coisas, assim, com o tempo, elas também vão se desconstruindo, né. Eu acho que hoje a gente, estou falando a gente, assim, os sujeitos, né, usuários, de um modo geral, da tecnologia, já tem consciência, né, consciência, assim, entre aspas, em relação a algumas questões, que é, por exemplo, o uso que se faz, né, e aí vem a questão do capital, né, como é que o capital usa os nossos dados, né. Então, eu acho que cada vez mais a gente, só que, ao mesmo tempo, a gente está nesse engodo porque a gente não consegue sair disso, né. Então, eu digo sempre para os meus alunos, a sociedade, ela funciona mais ou menos assim, né, a nossa formação social. Primeiro você cria necessidade, então a tecnologia virou para a gente uma necessidade, né, e aí depois tu vende essa necessidade, né. Então, por isso que eu acho muito interessante, né, quando eu, assim, me deparei meio que por acaso também com essa autora. Esse artigo dela está traduzido num livro que chama Tecnopolíticas da Vigilância, e que nem é tão recente, mas é uma autora da área da administração, né, e que ela fala dessa questão do Big Data como algo que, assim, que é social, ela diz, a gente não pode ter essa ilusão de que isso está, né, fora do social.
Então, hoje você tem uma discussão, né, sobre a questão, por exemplo, da regulação das redes, né, e aí a gente pode falar de um outro controle, né, que talvez seria um controle do Estado sobre isso, né, mas que, ao mesmo tempo, eu vejo realmente como uma necessidade, né, nos dias atuais, porque me parece que o que é a loucura agora que a gente está vivendo, né, dessa questão dos ataques às escolas, assim, então, e como é que isso circula, né, de uma maneira, assim, muito assustadora, então, assim, a internet virou-se grande negócio, né, as redes, as mídias sociais digitais, né, de um modo geral, né, esse grande negócio, então, né, se criou essa necessidade também para o sujeito de estar nesse mundo, né, porque é ali que ele está aparecendo, é ali que ele consegue vender o seu produto, né, fazer a sua exposição e cada vez mais, né, produzindo esse trabalho para o capital, que é o trabalho não pago, né? Mas produzindo lucro o tempo inteiro. Então, acho que são várias, né? São muitas questões aí que eu acho que a gente tem que pensar, né? Agora que tem questões que escapam, com certeza, né? Isso, né? E aí acho que é um desafio, né? Desafio lançado aí para a gente poder pensar, né? Talvez a gente possa falar, né, mas eu acho que exige uma reflexão, né, enfim, acho que alguém aqui no chat comentou alguma coisa. Sim, a Maristela comentou sobre essa noção do engodo tecnológico. O significante tecnológico estaria mais relacionado a efeitos de sentido digital. Poderia discorrer mais sobre essa noção, aproveitando a provocação da professora Dantielli, sobre o real do tecnológico? Sim, veja, eu acho que, né, o engodo tecnológico que eu falo, ele está ligado, sim, a essa questão dos efeitos, né, de sentido do digital, né, mas eu acho que sabe, me parece que quando eu pensei nisso, eu pensei mesmo nessa relação, né, fazendo essa relação com a questão daquilo que não é transparente para o sujeito, né, daquilo que se produz para o sujeito como evidente, né, então, um pouco assim, a tecnologia se produz, né, como evidente para o sujeito, né, e então, por isso que é um engodo, né, assim como a ideologia, né, que nos constitui enquanto sujeito, também se produz, no final das contas, com engodo, porque o sujeito, ele não tem acesso. Então, é mais nessa direção, tá, Maristela, que eu pensei, né, então, de que isso que se produz como esse efeito, né, assim, de evidência, né, portanto, de que do sujeito que, né, que tem esse controle, mas que, na verdade, não tem todo esse controle, né, de que pode dizer tudo, mas que não é bem assim, e assim por diante. O professor Guilherme levantou a mão, pode fazer sua pergunta, professor, fica à vontade. Dá para ouvir? Bom, boa noite, Evandra. Muito bom te ouvir. Eu fiquei pensando justamente nessa última pergunta um pouco da Maristela. Na verdade, assim, o modo, e pensando na sua apresentação, o que você trouxe, o modo como a gente tem mobilizado teoricamente e analiticamente essa relação com a tecnologia, né? Então, você fala do engodo tecnológico, do controle tecnológico, enfim, o tecnológico, quando ele vai aditivar algum funcionamento,
geralmente aponta para um aspecto que diz sobre essa relação com o poder, da dominação, de alguma forma, né? E raramente a gente vai utilizar o adjetivo de pensar algo específico que vai na direção de uma resistência tecnológica, de uma revolta tecnológica. Justamente você fala dessa falha, mas é justamente quando a língua falha nessa relação com o tecnológico, né? E aí eu fiquei pensando, será que tem algo que dá para se pensar nessa direção desses outros funcionamentos que vão não, mas que vão em outra direção, que não para a dominação, para o discurso dominante. Tem algo que seja próprio do tecnológico, ou justamente o que caracteriza o tecnológico é estar a serviço do poder, nessas relações, assim, né? Não sei, eu comecei um pouco a olhar, pensar sobre isso agora, escutando você. Não sei se tem alguma coisinha para dizer sobre isso. Ô, Guilherme, é muito bom assim isso que você traz, né? Porque me parece que na área a gente começou, né? Assim, pensando as questões da tecnologia, das redes, e etc., né? Talvez mais nessa direção da resistência que você está falando, né? De olhar, por exemplo, que as redes eram um lugar, né, dessas vozes dissidentes. Então, quando a gente tinha, por exemplo, né, espaços em que você conseguia sair do controle das grandes mídias, né? Mas eu acho que o próprio modo como isso foi se configurando, né, cada vez mais nos aponta para isso que é o poder, o grande, né, o grande negócio, o grande capital, né, atual, que passa por essa relação com o tecnológico. Mas eu acho, né, e também fico pensando assim, porque a minha angústia é sempre essa, né, quando eu começo a olhar, principalmente quando a gente lê coisas que não necessariamente são da nossa área, e para entender melhor um pouco o funcionamento, e aí eu digo desse funcionamento mais técnico mesmo, né, da coisa, a gente meio que cai assim em desespero, porque você fica pensando assim, como é que eu saio disso, né? Como é que eu resisto a tudo isso, né? E aí, assim, eu não tenho uma resposta, né? Mas me parece que uma coisa que a gente precisa fazer, eu acho que a gente só consegue produzir resistência, né, no interior das próprias formas de dominação, né? O Peixeira não diz, né, que a resistência, né, se vai se produzindo, né, e Foucault também fala disso, né, onde há poder, há resistência. Então, quer dizer, é no próprio interior, né, das ideologias dominadas que você vai produzindo os movimentos de resistência e de furo. Então, me parece que a maneira que a gente vai encontrar, o que teria que encontrar, é tentando, no próprio interior, né, desse funcionamento da tecnologia, encontrar formas, né, de resistir a isso, porque a gente sabe que a gente tem realmente, né, muitos movimentos que estão aí nas redes, né, que são movimentos de resistência, que são vozes outros, então a gente tem espaço para isso, mas aí, se tu pega comparativamente, você olha, por exemplo, como é que a gente concorre com os robôs ali do dia, né, 7 vai ser gigante, quando você tem um número de postagem que é 60, então, o que faz isso? O dinheiro, né, porque se o sujeito tem dinheiro para ir lá e pagar o robô, né, agora, por exemplo, o Elon Musk diz para o ministro da Justiça, olha, eu não vou tirar, né, as contas porque nós temos, né, uma própria, então me parece que talvez a gente vai conseguir só produzir alguma
assim, mexer nessa estrutura quando a gente tiver um controle maior do Estado mesmo sobre isso, porque senão eu acho que a gente não, nesse momento atual, assim, eu não vejo né, muita saída. Claro que eu acho que a gente também nunca pode olhar só para o lado ruim da tecnologia, né? A tecnologia nos traz muitas coisas boas, a gente produz também os movimentos de resistência, mas quando você olha nessa relação de poder e de disputa, a gente vê que a gente não consegue disputar, né? A gente viu isso acontecendo, por exemplo, na eleição, né, do ano passado, assim, de como a gente ficava tentando como é que eu vou né, disputar com as redes da extrema-direita, né? Como é que... Porque eles têm né, mais poder, né? E aí tem dinheiro que circula aí, gente, não tem como. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Guilherme. Fique à vontade. A Ju levantou, posso só fazer como um comentário, Ju? Não, então, eu acho que entendo, né, o que você está falando, mas eu fico pensando no modo como no nosso gesto, e não só no nosso, acho que isso não é só na análise de discurso, né, isso aparece nas outras teorias, assim, porque ao aditivar um funcionamento como dizendo isso que é o tecnológico, me parece que ao mesmo tempo a gente apaga isso que você está falando agora, que é um outro, esse controle, esse poder e essa dominação vem de outro lugar que não é da tecnologia. A tecnologia é uma das formas de se realizar esse controle. Então, enfim, não, enfim, é uma questão assim que, e claro, né, como aí tem uma posição que talvez o Peixe nos convoca, assim, de uma posição ética do analista, que a gente também é seduzido para olhar para esse funcionamento do poder, mas, e eu me coloco nesse lugar também, de como que falta a gente ter essa escuta para as diferenças, talvez a gente, não sei, eu acho que aí sim tem a ver com posicionamento político dentro da teoria, da gente, por mais difícil que seja, tentar, eu estou falando um pouco para mim, tá? De tentar olhar para esses outros funcionamentos, né? E da gente tentar dar outros olhares, justamente para tentar ampliar, não sei, né? Porque é o que a gente faz, né? Sabendo que a luta não se dá na consciência, né? Não se dá por estratégias, por táticas, etc. O que a gente pode tentar olhar porque está funcionando diferente, falar assim, ó, aqui está funcionando diferente. Quem sabe a gente consiga reproduzir mais esses funcionamentos, né? Mas, enfim, são duas coisas distintas, né? O modo como a gente nomeia e olhar para esses outros funcionamentos, né? Sim, sim. Eu acho que é isso, né? A gente tem muitos desafios aí para pensar essas questões, né? Em torno da tecnologia, porque acho que a gente nunca consegue acompanhar, porque as mudanças, as evoluções são tantas, né? Que quando... Vamos lá, vamos ouvir a Juliana. Olá, tudo bem? Tudo bom. Estão me ouvindo? Acho que está um pouco instável, mas a gente está ouvindo. Oi. Estamos ouvindo você, professora. Oi, tudo bem? Oi, Evandro, muito bom te ouvir. Eu fiquei meio um pouco provocada pela palavra engodo e algumas citações que você traz do Peixe remetendo a um certo funcionamento, uma relação com o humor, né? E agora, ouvindo a tua conversa com o Guilherme, me ocorreu de pensar assim, né? Eu fiquei lembrando de alguns exercícios que os alunos estão fazendo aqui, uma disciplina com a Solange,
e que eles começaram a fazer várias questões, né, ali para o chat GPT, e no deslizamento dessas brincadeiras, eles começaram a mentir, a enganar, fazer perguntas, né, dizer coisas ali no chat que eram completamente mentiras, tipo, mentindo que o presidente do Brasil, na verdade, que foi eleito era o Luciano Huck, enfim, várias coisas, várias brincadeiras assim mentirosas, né, nessa interrupção. E aí, ouvindo você com o Guilherme, eu fiquei pensando assim, né, essa coisa do engodo, mas também numa outra chave, né, quando você reconhece, né, esse funcionamento, e o tanto que esses mecanismos que a gente vai vendo hoje, eles vão meio que dando visibilidade para o papel do algoritmo como um interlocutor. E daí fiquei pensando nisso que o Guilherme está falando, né, de a gente pensar a tecnologia em outras relações, né, eu acho que talvez um pouco por aí, porque essa dimensão técnica, como ela fica um pouco apagada para a gente, né. Então, por exemplo, a gente sabe que em 2018 a gente discutiu com robô no Facebook, né, em vários lugares, e tomando aquilo uma evidência, né. Agora, quando a gente tem um aplicativo que é claramente anunciado como um interlocutor, que é uma inteligência artificial, aí parece que a gente compra isso mais fácil. E começa a fazer esses gestos, né, de intervenção nessa relação, né. E o humor, a mentira, né, são coisas que, como você está propondo nas suas falas, justamente é uma coisa que a gente sabe que é um modo de funcionamento da língua, né? Só estou pensando alto aqui junto com vocês, né, para pensar esse outro lugar da tecnologia também, que talvez é no processo histórico que a gente vai compreendendo outros caminhos, né? Eu acho muito engraçado as brincadeiras que eles fazem mentindo. Eu falei assim, mas por que a gente não pensou em mentir, né? Em outros momentos, né? Nessa relação, né? Porque só agora que parece que a gente lida com o interlocutor porque responde, né? Enfim, a gente não tem a visão de que o algoritmo está na nossa vida há muito mais tempo, né? E ele tá ali, né, supostamente pensando, né, mas ele está pensando, fazendo o quê? Roubando os nossos dados, o que os outros pensaram, ele vai lá e compila, né. Você falou do ChatGPT, orientando quando... É porque isso é uma coisa mais recente, né, eu nem sei direito o funcionamento desse negócio ainda, mas aí um orientando me disse, Evandra, a gente tem que escrever sobre isso antes que eles tirem do ar, que nada, já foi para uma outra versão, né, mais evoluída e tal. E aí a gente começou, ele fez uns testes também, que era, por exemplo, botar conceitos teóricos, né? Assim, formação ideológica, formação discursiva, né? E, assim, tem equívocos, né? Mas a gente que é da área consegue perceber, mas, assim, né? Para outras pessoas, talvez não, né? Aí eu disse para ele, coloca aí meu nome para ver o que ele faz, né? Aí ele não respondeu nada, né? Aí eu disse, coloca o FPE, né? Docente UFPE, não sei o quê. Aí pronto, aí ele trabalhou, aí ele trouxe vários dados, mas daí veja como é interessante assim, esse cruzamento. E aí são coisas que, né, para a gente, analista de discurso, que eu acho que é o que também nos dá esperança um pouco nesse mundo tecnológico todo, né? Porque é isso, na verdade, a tecnologia ela não funciona por si mesma, né? Ela funciona porque ela tem um sujeito, né, que programou determinadas coisas, né? Ah, tu não existe lá, não. Aí eu existo, André, mas era o seguinte, eu era professora da... Aí, veja, tem umas coisas... Ele pegou, por exemplo, acho que a palavra-chave, política, né? Daí ele dizia que eu era professora de teoria política, que eu liderava um grupo de pesquisa de não sei o que, da política, e que eu trabalhava na ciência política, eu não era das letras, mas eu era da política, entendeu?
Então, veja como, assim, é interessante também o modo como... E agora esse meu orientando, ele está querendo fazer... A tese dele de doutorado é justamente uma proposta de ver como é que o algoritmo nos lê e como é que a gente lê o algoritmo, né? Nessa relação, assim, de... Porque tem uma leitura que o algoritmo faz da gente, né? E aí, como é que se dá esse processo, né? Mas eu acho que é isso, né, gente? Assim, são muitas questões em aberto ainda, né? A gente não tem resposta para tudo e a tecnologia evolui muito rápido, né? E a gente está tendo sempre que correr atrás, né? Mas é isso, né? A gente espera que ela evolua para o bem, né? Vamos ver. Ainda mais sobre a questão do chat GPT, né? Exatamente. Porque tem uma questão aí autoral, né, gente, que é complicada nessa questão do chat GPT, né? E todas as pesquisas são embrionárias, né? Tudo muito... Eu pensei exatamente essa pesquisa do seu orientando, professora, porque o chat GPT é uma coisa que tem mexido bastante tem ecoado muito sobre exatamente essa pergunta que a Mari fez, né? E aí, em virtude do horário, eu vou fazer essa última aí para a gente poder encerrar. Então, a Mari vai falar, num exercício de epifania, o que será que Pechet diria hoje sobre a inteligência artificial do século XXI? A inteligência artificial seria uma máquina discursiva? E como pensar por si mesmo em meio ao engodo tecnológico? Uau, é uma super pergunta. Primeiro aquela, eu não posso falar pelo outro, né? Eu vou sair pelo próprio Pechet, né? Mas eu acho que, assim, Pechet era um visionário, né? Ele estava muito além do seu tempo, né? O e-book agora aí que a gente está fazendo, que o Guilherme contribuiu, enfim, que a gente está fazendo entrevistas, né, com textos do Pechet, a gente tenta justamente pensar nessa atualização, né, do pensamento dele, né? E eu acho que, não sei se a gente pode dizer que o que Pechet diria, né, que a IA seria uma maquinaria discursiva, porque, no final das contas, no seu próprio percurso, ele abandona também um pouco essa ideia da máquina, né, da maquinaria discursiva. Mas, ao mesmo tempo, o Pechet nunca deixou de se interessar, né, pelas questões, né, do tecnológico, e de como, mas como ele diz, né, lá no Análise do Discurso Informático, acho que também no Ler o Arquivo hoje, né, a gente pensar, né, que uso a gente vai fazer, né, da tecnologia, da informática. Então, a gente não, de modo que a gente não seja, enfim, dominado, digamos assim, né, mas que eu não me lembro bem qual a palavra que ele usa, né, mas tem um termo lá em que ele diz, né, que a gente precisa usar, em outras palavras, ele diz, a gente precisa usar, né, a informática a nosso favor, né, e aí esse é o desafio, né, então como é que a gente vai, e aí talvez eu adorei o que a Juliana está dizendo, né, trapacear o algoritmo, porque eu acho que a ideia é essa mesmo, né, e aí isso é interessante, né, os meus alunos às vezes vêm também com os exemplos, né, de como trapaceia o algoritmo, por exemplo, usando determinados símbolos que são de um grupo, né, e que, eu não me lembro se já me trouxe, acho que era alguma coisa do termo viado, assim, por exemplo, alguma marcação, né, que se usa, que são essas questões que são próprias da língua, né, e aí isso é muito interessante, porque né, você tem esse controle aí funcionando, mas vai ter um momento, né, em que a língua sempre vai produzir o furo, né, e que vai desligar, que vai deslizar, né, quer dizer, que vai escapar, né, a esse controle. Então, essa questão né, de trapacear o algoritmo, eu acho que é muito legal. Eu acho engraçado, por exemplo, o que o Twitter faz comigo, né? Porque atualmente o meu projeto é sobre discursos conservadores, então eu fico olhando o perfil dessa gente, né?
E aí, só que eu olho outras coisas também, né? E aí eu acho que o algoritmo ele fica bem indeciso assim, em relação a mim, tipo assim, o que essa mulher quer? Ela quer ver discursos de esquerda ou discursos de direita, né? Então, daqui a pouco, no mesmo dia, ele me mostra, por exemplo, um Twitter do Flávio Bolsonaro e um do Flávio Dino, entendeu? Então, assim, isso é um tipo de trapaça, né? Que eu acho que é uma discussão também interessante da gente fazer, né? Como é que você trapaceia o algoritmo? Porque o algoritmo ele não consegue identificar aí, talvez um padrão, né? Porque ele não consegue saber, por exemplo, o que eu estou pesquisando, né? Mas que as minhas filiações ideológicas não são necessariamente essas, né? Então, isso é essa coisa da brincadeira, né? E aí eu acho que Peixê também é genial, né? Quando ele fala dessa questão de que pela agudeza do espírito, né, que o sujeito consegue aprender a contradição, ou ele reproduz, né? Que ele diz a estupidez, né? Ele fala da estupidez e da agudeza de espírito. Reproduz a contradição, então quando ele não consegue, né, avançar e produzir a trapaça, digamos assim, né, e aí ele vai reproduzir, ou então quando ele consegue trapacear. Mas é isso, gente. Passar a palavra, então, agora à professora Dantiele. Obrigada. Eu só queria, né, então, encerrar a nossa noite, né, esse nosso evento, agradecendo mais uma vez a professora Evandra, agradecendo, né, todas e todos que estiveram conosco o dia todo, né, tenho certeza que foi um evento muito produtivo para pensarmos, né, todas essas questões de tecnologia, de sujeito, de constituição subjetiva, então seria mais para encerrarmos, né, e dizer que logo mais enviaremos o certificado para os participantes, e eu acho que era isso, Evandra, te agradecer, muito agradecer, né, o Guilherme, a Ju, a Cris Dias, que também participaram desse evento, né, outros colegas, né, a Maristela, a Andréia da Autoec, que estiveram também conosco, e todos os participantes e participantes. Acho que era isso, Evandra, não sei se você quer falar alguma coisinha para encerrar também? Só agradecer também, me desculpar com os colegas que eu sei que fizeram falas maravilhosas de tarde, mas eu realmente não consegui acompanhar, porque hoje, meu dia, eu dei aula, entendeu? E cheguei agora só para fazer essa fala. Então, né, mas agradecer o diálogo aí, e eu acho que foi muito produtivo, né? Sempre quando a gente expõe coisas que não necessariamente estão tão fechadas assim, mas, né, vem as provocações, eu acho que é muito bom, né, a gente poder produzir esse diálogo para também avançar nas nossas reflexões, né. Agradecer, então, a todos as presentes e os presentes, agradecer a professora Evandra pela fala potentíssima, né, me deixou aqui com bastante coisa para refletir, né, e agradecer a professora Dantiele por pensar esse evento maravilhoso, que mexeu bastante com todo mundo, eu acredito que todo mundo vai sair hoje com muita coisa para pensar, né, a gente ficou conversando ali no grupo, né, já pensamos em artigos, em conceitos, né, isso que é importante, né, eu acho que quando um evento ele proporciona esse tipo de reflexão, faz com que a gente tenha mais fôlego para continuarmos as nossas pesquisas. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui mediando essa fala. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Karen, Dante. Obrigada, um abraço, até. Tchau, tchau. Tchau.